Meu nome é Rafael, tenho 36 anos e eu vivi um novo começo. No ano de 2020, eu tive muitas perdas. Perdi meu pai, perdi um pastor que eu cuidava dele, que era como um pai para mim, e logo depois eu perdi uma tia minha. Eu já não estava aguentando mais viver de tantas perdas. Procurei muita gente para poder me ajudar e todas elas, ninguém quis me ajudar. E uma vez eu peguei o meu carro e tomei uma decisão que eu ia tirar minha vida. E no dia que eu fui para tirar minha vida, chegou uma notificação que a Lagoinha de Niterói estava ao vivo no Instagram. E naquela hora ali, eu encostei o carro no acostamento da Dutra. Quando eu encostei o carro, eu fui ver o culto. E naquele domingo de manhã que estava pregando era o pastor Janderson. E logo no finalzinho, o pastor perguntou quem queria ter um novo começo. E eu escrevi lá. E aí entrou uma pessoa que faz parte da Lagoinha de Niterói. E ela me chamou no direct e começamos a conversar. E ela perguntou se eu queria vir no culto à noite. E quando eu vim no culto à noite, ela me recebeu como mais um voluntário. E eu assisti o culto. E naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Deixei todos os meus títulos, porque eu vinha de outra denominação. E eu falei assim, eu falei para um voluntário aqui, eu preciso conhecer Jesus, porque a minha vida inteira eu só servia a religião. E foi quando eu comecei a frequentar a Lagoinha de Niterói, só conseguia vir no domingo de manhã, porque era minha folga. Durante a semana eu não conseguia vir, mas assistia online. E uma vez o pastor Felipe falou sobre o Máximos. E eu falei assim, eu vou lá fora procurar me informar sobre esse negócio de Máximos. E eu fui lá, tinha um rapaz lá fora, foi até o Carlos, acho que se eu não me engano. Ele me atendeu, eu falei com ele, como é que eu faço? Aí ele falou assim, você precisa dar uma parte. E eu falei para ele, poxa, mas eu só tenho R$100 no bolso. E ele falou assim, não, você pode pagar R$100 e para você poder garantir tua vaga. Eu falei, tudo bem. Passou alguns dias, eu sofri o meu último acidente de carro, onde um cara entrou na contramão e ele ia me bater de frente, só que ele conseguiu acabar com a lateral do meu carro toda. Meu carro ficou parado 45 dias, chegou o dia de pagar a outra parte e eu não tinha como vir para a Lagoinha de Niterói para pagar. E aí um amigo foi e me ofereceu o carro dele, eu vim, paguei e desde o dia que eu paguei, eu comecei a gerar o máximo dentro de mim. Falei assim, minha vida vai mudar nesse acampamento. E quando chegou a sexta-feira, eu embarquei, vim sozinho, não conhecia ninguém no máximo e eu fui para o acampamento de homens sozinho. Conversei com algumas pessoas lá no máximo, os jovens, passei a minha história de vida para eles, no almoço, acho que foi de sábado. No último dia do Máximos, foi o dia que eu fui ficando mais angustiado, porque eu achava que Deus ia falar comigo de muitas formas, mas não esperava dele falar comigo, ele falou comigo. E no último dia, no último culto, eu me saí de dentro onde estava acontecendo o culto e fui para fora. Me isolei, fiquei sozinho, fui conversar com Deus ali, eu chorei e falei para ele, Deus, eu vim para esse acampamento, todo mundo estava zombando de mim. Onde eu moro as pessoas estavam zombando de mim, falando que eu era maluco, que eu era louco de estar vindo para esse acampamento. Eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Após isso, o culto encerrou, fui arrumar minhas malas para me vir embora. E quando eu desci, tinha alguns ônibus na parte de baixo e uns ônibus na parte de cima. Aí eu subi, cheguei lá, tinha uma pessoa, um rapaz em pé, atrás, no bagageiro do ônibus. E eu falei assim, amigo, boa tarde, esse ônibus vai para Niterói? E ele falou assim, esse ônibus é o seu, pode subir. Me dá suas malas que eu vou guardar. E nisso eu dei minhas malas para ele, subi no ônibus. Aí eu fui dormir. Nisso que eu dormi, meu telefone deu ar, eu liguei pro meu irmão, falei assim, irmão, vai me buscar que eu tô indo pra Lagoinha de Niterói. Quando meu irmão me ligou, ele disse, Rafa, tô a 10 minutos da Lagoinha de Niterói. E eu falei assim pra ele assim, tá bom, vou ver onde eu tô e te falo. Quando eu abri o GPS, no meu telefone, eu vi escrito Iguaba. Fiquei desesperado. Comecei a gritar, não, para esse ônibus. E os homens que estavam dentro daquele ônibus da Lagoinha de Cabo Frio começaram a falar, o que houve? Eu falei, cara, vocês estão me levando para onde?
para esse ônibus aí, eu moro em Austin, cara. Eu tenho que ir pra Lagoinha de Niterói. E começou aquele alvoroço no ônibus. Eles começaram a brincar comigo, me chamando de Jonas, que eu embarquei errado, não sei o quê. E eles pediram me contar a minha história lá. Nisso que eu tô contando a minha história pra ele. Falei, relatei pra ele todas as minhas perdas, tudo que eu perdi, roubo do meu carro. E fui falando pra ele. E eles começaram a chorar no ônibus. E falaram assim, cara, tu vai contar teu testemunho na Lagoinha de Cabo Frio. Contei meu testemunho na Lagoinha de Cabo Frio. Acabei de contar meu testemunho. Falei assim, quero só saber como é que eu vou embora. E no meio do Máximos de Cabo Frio tinha um rapaz que ele mora em Nova Iguaçu. E ele falou assim, você vai comigo, eu vou te dar carona que eu moro lá. Aí cheguei em casa, todo mundo perguntando o que houve, não sei o que. Eu falei, eu não sei falar, não sei explicar, não me pergunta que hoje eu não consigo explicar nada pra vocês. E eu vou te falar, eu vivi realmente algo sobrenatural na minha vida. As mesmas pessoas que falavam que eu era louco por estar vindo na Lagoinha de Niterói, vieram falar comigo, rapaz, que lugar é aquele? Dá pra perceber que tua vida mudou. E Deus falou no meu coração que ele não assusta, ele surpreende. Porque se ele assustar, ele afasta. Surpreender, ele atrai cada vez mais para perto dele. E Jesus mudou a minha vida, ele mudou a minha história. E eu sou isso aqui hoje, graças primeiramente a Jesus e depois a todos da Lagoinha de Niterói.